Pessoal, bora melhorar um pouco mais a nossa análise, beleza? Então, na aula anterior aí a gente viu como é que a gente traça suporte e resistência de forma correta, como é que a gente traça linha de tendência, no caso LTB, LTA de forma correta, e como é que a gente e quais são os tempos gráficos que a gente utiliza para análise e para entrada. Beleza? Então eu vou aproveitar aqui, vou traçar um LTA, né, que é uma linha de tendência de alta bem rápida aqui. Aqui a gente já está nos 5 minutos, que é o gráfico que a gente opera para entrada. Beleza? Então você vem aqui em linha, beleza? Segmento de reta. Pega o fundo, arrasta para o lado e faz isso aqui, ó. Quando tocar no primeiro, né, na primeira vela aqui que você identificar, aí você solta, beleza? Então vai ficar assim. Então, a gente até comentou na aula anterior que a gente foi muito feliz com esse exemplo, né? Que foi um rompimento aqui no 15 minutos. Fantástico, né? Rompeu, fez uma barra elefante e indo embora. E como é que eu sei se eu devo entrar assim, apesar dessa barra, né? Tá longe da linha de tendência de alta, que é essa linha branca. Como é que eu sei? Então, o que acontece, gente? A gente vai entrar nessa aula nas médias que a gente opera. E assim, a gente vai agregar mais algumas coisas ao longo do treinamento. Mas nessa aula eu vou falar de 3 médias, tá? Três médias. Então a primeira média, a galera quando começa a colocar média no gráfico, o que faz? A primeira coisa que faz é colocar uma média curta. E não, é o contrário. Então a gente vai colocar uma média universal. Então você vem aqui em indicadores, beleza? Aqui já está aparecendo média móvel. Tá? Mas se não estiver aparecendo, você vem em mais indicadores. Aqui você digita média, vai aparecer aqui média móvel. Aí aparece assim, onde você quer inserir a média, né? Então você quer inserir no gráfico, né? Óbvio. Né? E ela vem, assim, já aparece a 9, mas a primeira que a gente vai inserir no gráfico é a média móvel de 200 períodos, aritmética. Existe média aritmética e existe média exponencial. A aritmética dá o mesmo peso para os preços, tá? E a exponencial dá um peso maior para os preços mais recentes. Uma média de 200, ela tem que ser aritmética. Tá? Tem que ser aritmética. A gente vai usar a média de 20 também. Então eu vou deixar 200 aqui, eu vou mudar a cor dela, tá? Eu vou deixar ela aqui dessa cor, eu vou deixar ela bem carregadona aqui, ó, pra gente ver ela, tá? Então ela tá aqui rosa, lilás, sei lá que cor é essa. Então aqui nós temos já então a média de 200 no gráfico. Agora a gente vai inserir. Na aula anterior eu comentei que a gente tinha que aguardar uma barra de cor oposta, né? Porque tinha muitas barras sequenciais, está acontecendo nesse exato momento. Então agora a gente tem que inserir a nossa segunda média. Então a média de 200 ela serve também como região de suporte e resistência. A gente vai para a segunda média, que é a média guia, que é uma média também mundial. Então você já sabe inserir média, o que você vai fazer? Você vai clicar no meio do gráfico agora, você vai aprender a inserir de outra forma. Você clicou no meio do gráfico, você digita média. Vai aparecer média móvel. Você dá 2 cliques, vai abrir aquela janelinha, você coloca 20, deu um OK. Então a gente já tem, então essa aqui, eu gosto de deixar essa média amarela. Por que amarela? Cara, por mais imbecil que pareça, eu me lembro do sinal de trânsito, sabe? Então é uma cor meio que de alerta, assim, né? Então eu coloquei ela amarela. Como é que eu vou avaliar isso? Eu tenho uma linha de tendência de alta, deixa eu mudar a cor aqui. Eu tenho uma linha de tendência de alta que vem sendo respeitada. Eu tenho um rompimento da 200, né, com confirmação de pullback no e pós-rompimento. E eu tenho uma média guia, é a média de 20. Se a média de 20 ela está ascendente, se a média de 200 já começa a apontar para cima, isso começa a me dar a oportunidade de compra. Eu começo a entender o quê? Que naquela análise que eu fiz lá, que vindo essa correção, né? Lembra que estava vindo numa tendência de baixa e está acontecendo a correção? Então eu sei que é uma correção. Mas agora eu sei que essa correção ela é mais forte, né, do que o normal. Por quê? Porque ela está amparada por uma média de 20 nos 5 minutos e uma média de 200 nos 5 minutos.
Então eu posso buscar agora uma oportunidade de compra. Por quê? Porque pode ser uma virada de mercado ou pode ser uma correção mais longa, né? Então eu fico um pouco mais tranquilo para procurar por compra. Legal? Então a gente já tem a média de 20, guia, média de 200, que é o nosso suporte e a nossa resistência. E agora a gente vai plotar a nossa terceira média. Então já digito aqui no meio, média móvel, já sei colocar essa parada, média móvel de 9 períodos. Para que serve a média móvel de 9 períodos? A média móvel de 9 períodos, ela serve para ditar a força da tendência, a força da ação do preço. Então, a gente falou de price action, que é a ação do preço. Então a média serve para ajudar a gente nesse sentido, de mostrar para a gente o quê? Que o preço ele realmente está ascendente. Beleza? Nesse caso aqui. Tem algo muito interessante. Então aqui a 9, eu deixo a galera muito livre para poder utilizar a 9 do jeito que se sente mais confortável. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Ó. Então eu estou aqui em cima da média móvel. Então tem o Azinho aqui do lado, né? Então média móvel A, 9, significa o quê? Que é uma média móvel aritmética. Tem gente que gosta da média móvel exponencial. Então o que você faz? Na hora que você colocar o cursor em cima da média, que ela ficar assim, ó, se destacar, você dá 2 cliques, vai abrir essa janela. Aqui você pode colocar ela como exponencial. Tá? Então ela vai dar um peso maior para os últimos resultados. Então eu vou deixar essa janela aqui do lado e eu vou pedir para vocês observarem bem aqui. Ó. Olha a movimentação. Olha o que muda na média, tá? Vê se é algo relevante para você, vê se não é. Tá? Então vou clicar em aplicar agora. Ó. Apliquei. Beleza? Vou cancelar. Ela voltou. Legal? Vou dar 2 cliques de novo. Vou colocar exponencial. Eu vou aplicar. É algo relevante? Tá. Se for algo relevante, você pode utilizar exponencial, sem problema. Tá. Qual que você, Itamar, qual que você utiliza? A média de 9 eu utilizo exponencial. Exponencial. Tá? Por vários motivos. Por vários motivos. O primeiro é esse aqui. Tá? Como é que eu sei que o mercado está confuso, ele está ruim de ser operado? Como é que eu descubro isso? A média de 9, ela fica fechando acima e abaixo da média de 20. Aqui eu já sei que eu não quero operar, eu não posso operar nessas regiões. Quando ela cruza e abre, né? Então a 9 exponencial abre com relação a de 20, eu sei que eu tenho, mesmo numa região zoada, mesmo uma região bosta, eu tenho uma oportunidade de fazer uma venda. Né? Eu estou amparado aqui pelas médias. Então, assim, eu utilizo a média exponencial justamente por isso, porque na hora que o preço vem bagunçado e eu quero operar, eu não quero, sabe, ficar só assistindo, eu quero entrar no mercado, no jogo, eu quero estar participando. Só que eu não quero entrar aqui não, aqui eu sei que eu vou me foder, beleza? Então, quando ela cruza e ela abre e gera uma região assim, né, você sabe que você pode fazer uma operação curta, não longa, né? Porque você sabe que você está numa região zoada, então você não vai ficar aqui, eu vou fazer uma venda aqui, vou almoçar. Não, você não vai fazer isso. E aqui no caso, bem interessante, essa região, eu vou falar dessa região já. Vou buscar o gráfico mais para trás para a gente falar dessa região. Mas aqui, por exemplo, ó, ela cruzou a 20 e ela começou a abrir. Aqui a gente ainda não tinha, vou até tirar aqui, tá? Porque aqui, ó, nesse cenário, você não consegue saber se isso aqui é uma tendencinha de alta, né? Então aqui, por exemplo, ela cruzou e abriu. Tá? Você faria essa compra? Não. No mercado tem um negócio chamado TZ. TZ é uma abreviação de Trap Zone. Trap é armadilha. Então é uma zona de armadilha. Tá?
Mas eu posso ver isso aqui, cruzou, abriu, eu vi que foi, fez um pullback pullback no rompimento, fez um pullback de pós, que eu posso tomar uma compra. Porque eu estou parado por uma média de 9, uma média de 20 e por uma média de suporte, que é 200. Tá? Eu tomei uma compra aqui, o stop é aqui. Tá, gente? Então, tomei uma compra aqui, o stop é aqui. Aqui eu não compro, porque aqui eu sei que é uma trap zone, é uma zona de armadilha. Se é zona de armadilha, eu vou querer cair numa armadilha, eu não sou otário, né? Eu vou esperar, beleza? Show de bola. Então, com relação às médias, é isso que a gente utiliza. Eu vou aproveitar o gancho e vou falar agora de trap zone. Então, eu vou jogar aqui num tempo gráfico aqui. Não vou usar o 5, né? O 5 tem bastante exemplo aqui, ó. Tá? Você pode usar até o 2 também, se você quiser, porque no 2 vai bastante o preço na média, tá vendo? Na média de 200. Então, o que é uma trap zone? Vou caçar um tempo gráfico aqui que fique bem claro o exemplo. Aqui. Isso aqui é uma trap zone. Então a gente tem a média de 20 e a gente tem a média de 200. As duas estão descendentes, mas o preço está subindo. E o preço está trabalhando aqui nessa região. Essa aqui é uma trap zone. O que eu vou fazer aqui? Principalmente, tá? Se o preço, né, se ele está perto da 200 e perto da 20 e está nessa região trap zone, aqui é proibido operar. É proibido. É proibido. É proibido. Por quê? Porque aqui você vai tomar pau, cara. Aqui você vai se foder nessa região. Então aqui machuca muito essa região, tá? Porque o preço está indeciso, cara. Você tem uma 20 ascendente, você tem uma 200 descendente, primeira coisa que você vê, pô, tá confusa essa parada, cara. Então, o que você faz nesses casos? Você não opera e você espera. Você espera o quê? O preço rompeu uma 200, fez um pullback. Aí você tem a 9, que é a força da tendência. Aí você tem a 20, que é o guia. E aí o que você pensa? Isso aqui é um dilema de mercado. Então o mercado está dando uma virada. E para o mercado virar, ele vira primeiro no 2 minutos, no 5 minutos, no 15 minutos. Então, aqui eu estou usando aqui no caso, esse gráfico aqui, que é o gráfico de 15, para procurar um exemplo mais filtrado. Mas assim, então se a média de 9 e de 20 está ascendente e o preço chegou a romper a média móvel de 200, é uma possível virada de mercado. Então a 200 ela vai estar descendente mesmo, porque o mercado está virando agora. O que vira primeiro? As médias mais rápidas. Onde que eu vejo isso? Nos tempos gráficos menores, no 2, no 5, eu vejo mais rápido que no 15 e no 60. Tá? Mas eu já vou entrar comprando? Não, por quê? Porque eu vou tomar uma chicotada, eles vão bater em mim nessa região. Então o que eu vou esperar? Exatamente isso, ó. Rompeu com força. Não vou entrar. Nesse caso nem ativou, mas fez um pullback, fez uma trick entry que a gente já aprendeu, né? E eu posso entrar comprado. Mas veio aqui e estopou. Estopou, mas deu para você fazer 1 para 1 aqui. Estopou se você ficou marcando, se você ficou esperando, né? Estopou porque você quis fazer um swing trade numa operação de day trade. Então se você entrou aqui, ó, você só fez, ó, 468 pontos. Isso com 5 contratos é R$460, né? Com 50 é 4 pau e 600. Né? Mas aí, mas o meu stop estava aqui embaixo, né? Porque o stop técnico seria aqui embaixo. Né? Só que o que acontece, gente? Ó, eu entrei aqui comprado nessa região, né? O stop técnico é aqui, mas aí eu encurto o stop, aí eu fui estopado. Né? Foi um stop equivalente, uns 460 pontos mais ou menos. Mas o correto que era? Posicionar o stop aqui embaixo. E aqui você não foi. Eu tô indeciso, rompeu aqui e tal, fez outra barrinha vermelha, o que eu faço? Você espera. Aqui não seria ativada essa compra, você espera. As médias dançaram, as médias tomaram direção, fez uma barra dessa, rompeu essa região, fechou acima, né?
Então, evita sim essas regiões próximas. Quando que eu vou trabalhar no preço? Quando no mercado, nessas regiões, nessas zonas de armadilha, quando que eu vou trabalhar então? Quando houver um afastamento para a média móvel de 200, está autorizado a operar. Isso é um afastamento. Isso aqui não é um afastamento. Fica claro não? Isso é um afastamento. Isso aqui é um afastamento. Isso não é um afastamento. Então, quando o preço está bem afastado da média de 200, eu posso operar. Por quê? Porque o preço sempre volta para a média de 200. É uma regra, sempre volta para a média de 200. E como que eu vou operar isso? Eu já vou passar um operacional para vocês rapidinho aqui, porque é válido nesse contexto. Vou dar um zoom, melhorar o zoom aqui. Tá. Aqui tem vários aqui que deu entrada, tá? Aqui. Então o que eu posso operar aqui, ó? Vou pegar esse aqui que é bem mais claro, né? Esse aqui ainda não é uma volta em V, mas veja só que o mercado ele faz um fundo ascendente. Aí ele rompe esse topo, que era um topo descendente, né? Ele ficou brigado aqui. O que você vai esperar? Um outro fundo relevante. E aí se você tiver uma linha de tendência de alta que te amparando junto com a média de 20, você pode tomar uma compra. E você faz aqui 1 para 1. Eu sou mais agressivo, você pode comprar aqui. Aí, Tamara, o que você faz? Eu compro aqui. Tá? Por que você compra aqui? Se fez um fundo superior, né? Deixou um gift, deixou uma barrinha aqui de evento. Aqui eu posso desconsiderar a 20. Por quê? Porque é uma operação de retorno para 200 que pode falhar, como falhou aqui, né? Não chegou aí até 200. Mas se você entra aqui, por exemplo, olha o tamanho do movimento que você pegou. Então você mede, ó, entrei aqui, você mede seu risco que está aqui embaixo, né? 1.200 pontos. Isso aqui é um gráfico de 15 minutos, tá? Eu vou jogar no de 5 para 2.000 pontos. Então vou jogar no de 5. Você pegar esses movimentos aqui no de 5 são mais baratos, sabe? Meu Deus do céu. Vou voltar aqui. Tá, então aqui nos 5 minutos. O que a gente está? Então aqui o que você vai ter? Você entrou aqui, o seu stop vai estar aqui, né? 1.000 e poucos pontos. Ainda não estava levinho não, tá? Até 200, chegou a chicotear ela ali, ó, deu 2.000 pontos. Tá, é um tipo de operação mais cara, né? O que você faz nesse tipo de operação mais cara? Você diminui a mão. Eu estou acostumado a trabalhar com 10 contratos, eu gosto de trabalhar pesadão. Daí aqui você vai trabalhar o quê? Com 2, com 3, tá? Não vai pesar muito a mão. Aqui um outro exemplo de retorno para 200. O preço se afastou da 200, ativou uma compra com stop na mínima e foi até 200. Um exemplo oposto, se o preço está na 200, você não vai operar em cima da 200. Você vai buscar um afastamento. Então fez um primeiro movimento, uma onda 1, fez uma onda 2, ativou a venda, stop aqui, né? E chegou aí uma onda 2 complexa, você pegou uma onda 3 aqui inteira. Como é que eu faço esse tipo de operação? Esse tipo de operação você faz da seguinte forma, ela testou a 200, vamos imaginar que você não estava vendo nada do que estava acontecendo no mercado aqui, tá? Imaginar que você não estava vendo nada disso aqui, ó. Isso aqui era novidade para você. Então você abriu o gráfico, o preço estava exatamente aqui, ó. Em cima, aqui você não vai fazer nada. Aí você aguarda, né? Então fez a onda 1, contra as médias, o preço próximo, você sabe que você está numa região de trap zone, você não vai operar. Aí fez um pullback na 20, a 9 já está descendente, a 20 começou a virar.
pode ser agressivo ou você pode ser conservador. Se você fosse conservador, você entraria aqui, o seu stop loss ficaria aqui em cima. Seu stop loss, você só move ele quando atinge o primeiro alvo, ele não atingiu. Aí ele veio para o gain. Tá. Como é que funcionaria essa operação na prática? Como é que eu projetaria? A gente vai falar só de Fibonacci mais para frente, mas assim, ó, uma introduçãozinha rápida, você pode pegar aqui a projeção de Fibo, ativa aqui esse imã, daí você pega a barra que fez o pullback técnico, né, e o fundo dela. Então, aqui você teria o quê? Você teria uma entrada aqui no rompimento dessa mínima, que ativou nessa barra, essa barra que ativou, e o teu stop técnico ficaria aqui. Tá? Quando chegasse no teu primeiro alvo, aí você poderia mover o stop. Até chegar aqui, não. Ou você aceita o loss, aqui o stop loss, ou você faz uma parcial. Aqui você faz um RP, que é uma realização parcial. A gente entra nisso já. Tá? E aqui você vem conduzindo o trade. Então pegou o teu primeiro alvo, você pode trazer para um 0 a 0. Pegou o segundo alvo, pegou o terceiro alvo. Essa aqui é uma operação de baixo risco financeiro. Então aqui a gente filtrou pelo 2 minutos. Por que baixo risco financeiro? Aqui, ó, se a tua entrada foi aqui até aqui, você teve 400 pontos de risco. E o teu terceiro alvo te deu 612. Ó. Só que, por que ela é considerada de baixo risco? Quando pegou o teu primeiro alvo, você já trouxe para um 0 a 0. O que é isso, 0 a 0? Um exemplo. Eu vendi aqui 4 contratos. Quando chegou no primeiro alvo, eu comprei 2. Então eu fiquei só com 2. Então, se o preço, se os candles voltassem lá, o preço voltasse e pegasse meu stop, eu não ganharia nem perderia, né? Por exemplo. Então aqui o que eu fiz? Você realizou 2, então você já pôs 2 no seu bolso, né? Então 2 você já ganhou, né? É gain, né? É gain. Os outros 2 você trouxe para um 0 a 0. Você não tem mais risco na operação. Na pior das hipóteses, eu recebo o que eu já recebi, 2 contratos. Só que na melhor das hipóteses, ele pode ir num segundo alvo, num terceiro alvo, de repente num quarto alvo, pegar uma power trend e ir embora. Beleza, gente? É isso. Tá bom? Agora a gente vai para a nossa próxima aula aí. Valeu!